Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre crédito. É verdade, crédito, tá todo mundo procurando crédito nesse momento. E eu me reuni hoje aqui com o Herculano para falar um pouquinho para vocês sobre isso. A gente vai falar sobre os elementos do crédito como um primeiro passo. E depois em outros vídeos a gente vai continuar entrando em cada um desses elementos explicando melhor para vocês. Ok? E aí Herculano, tudo bem contigo? Tudo bem, Eduardo? Olá, pessoal. Vamos conhecer um pouco de que é esse negócio chamado crédito. O crédito é um bem de propriedade do banco que os tomadores alugam por um tempo determinado e depois, para uma finalidade, depois devolvem esse dinheiro para o banco. Então, esse é o que a gente chama de um crédito, né? Um crédito, ele tem, um dos elementos dele é a finalidade para o qual ele se destina. Por que a gente está alugando esse crédito do banco, né? Então, esta informação é importante porque o banco precisa dessa informação para saber qual a linha de crédito que suportará esse seu pedido. Então, sempre vai te pedir para que se destina o dinheiro, ou seja, qual a finalidade. E essa finalidade ela tem duas vertentes, né? Uma vertente que é um crédito de maior risco, vamos chamar assim, que tem efeito colateral. É um crédito, por exemplo, renegociação de um crédito que você já tem, uma dívida. A renegociação pode ficar pior do que estava, né? Uma troca de dívida. Você tem um tipo de dívida no cartão e você quer passar para um CDC, por exemplo, e assim vice-versa. Então, esse é um tipo de finalidade que ela pode te onerar mais do que te ajudar. E tem as dívidas que são as dívidas que a gente chama de saudável, né? Que tem as finalidades, por exemplo, antecipar um recebível, um investimento de um novo equipamento, fazer uma reforma no seu negócio, o capital de giro, por exemplo. Essas são as finalidades que a gente chama quase que sem efeito colateral, porque ela está associada a uma produção, uma produção de novo dinheiro, ou seja, como se Herculano, fosse uma máquina de. Herculano, e Pode, diga. por que é importante o empresário, a empresária, saber exatamente qual que é a finalidade do crédito? Você consegue dar uma ideia para gente? A primeira dela é para o banco poder identificar qual é a melhor operação que ele pode fazer para ela. Porque dependendo da finalidade, isso aí tem um custo, isso aí tem um prazo, então ele precisa saber para que se destina. E também para o próprio empresário saber se ele está tomando um crédito que ele vai conseguir honrar no tempo. Porque dependendo da finalidade, já se sabe de início que ele vai ter dificuldades para honrar. Se ele não for um crédito para produzir, como é que ele vai pagar um crédito se ele não tiver receita daquele crédito que ele tomou? Tudo bem? Tá, então assim, eu não posso chegar lá e falar qualquer coisa, porque se eu falar qualquer coisa, eu posso estar pegando um crédito que vai ter uma taxa mais alta do que a que eu poderia estar pegando. Então, é melhor então eu colocar direitinho para qual finalidade que eu vou usar para poder conversar isso com o banco e ele me dá uma taxa de crédito que seja mais em conta, principalmente se eu tiver fazendo uma das operações que se eu estiver usando o crédito para um tipo de operação que tem uma taxa menor, né? Porque se eu não falar nada, É. é muito provável que o banco vá me dar a maior taxa, certo? Essa é uma verdade. A outra verdade é que ele poderá te dizer não. Ele não sabe. Porque o banco ele te dá crédito para você ser produtivo, ele não te dá crédito para algo que ele não vai receber. Né? Então, se ele não vê que aquele crédito vai produzir, dificilmente ele vai te dar. Isso explica também por que o banco não renegocia com você. Se você está pagando, o banco não renegocia. O banco só renegocia quem está extremamente com problema. Ele só renegocia para você continuar sendo um devedor dele e ele não perder esse dinheiro. Tá certo? Então, é para essas duas finalidades aí. Legal, legal. E agora, Herculano, qual que é o próximo elemento do crédito? Depois da finalidade do crédito, qual é o próximo elemento? O elemento número 2 do crédito chama-se prazo. Legal. E o que o O, prazo é importante para mim no caso que eu tô me candidatando a tomar crédito? Como é que funciona isso?
Tá bom. O prazo, olhando do agente que vai conceder o crédito. O prazo é importante para ele saber que tipo de crédito ele pode oferecer. Porque existem operações de curto, médio e longo prazo, e para o lado de quem está tomando o dinheiro, o que é importante é saber que vai definir o tamanho da parcela, se essa parcela vai caber no seu bolso. Então, se o prazo for muito curto, a tendência da parcela ser maior, né? Então, quanto o prazo for maior, a parcela tende a ser menor e caber no bolso. Então, esses dois aspectos são importantes, é importante o prazo, né? Legal, tá bom? Legal. Muito bom, muito bom. E o próximo elemento? Na sequência, é o que a gente chama de carência. Que prazo é necessário para o credor produzir e gerar recursos ou lucro, ou receitas, ou margem, para que esse crédito vá sendo devolvido ao banco. Do lado do banco, ele precisa realizar, porque normalmente quando o banco dá carência, a parte da receita, que é o lucro que ele tira de emprestar o dinheiro ou da locação, ele já realiza isso antes, durante a carência. Então, para o lado do banco, é você pagar o principal num prazo aí acordado. E para quem está produzindo, é um prazo que ele precisa para gerar essa receita, dependendo da finalidade do crédito, né? Por isso que o crédito precisa ter uma finalidade dele gerar produção, gerar riqueza para ser devolvido ao banco. Entendi. Antes, a gente pode vai passar falar. para o próximo agora? Antes Sim. de passar para o próximo, eu queria só complementar um negócio que eu acho importante em termos de carência, que é o seguinte: por mais que você pegue uma operação que tenha carência, o custo desse dinheiro você já paga desde o primeiro dia. O que você tem de fato carência é para começar a devolver o dinheiro que você pegou. Então, se você pegou 100 mil, durante o período de carência, você vai pagar os juros desses 100 mil. Você vai pagar a cada 3 meses, ou a cada 2 meses, ou todo mês. Você vai pagar os juros desses 100 mil. Só que você começa a devolver os 100 mil depois desse período de carência. Então, é importante ficar ligado nisso, que carência não é período de dinheiro grátis para você, tá? Isso não existe. Então é só o tempo que você fica antes de começar a devolver esse dinheiro, mas esse período também tem custo. Então usar carência sem necessidade também é um custo à toa, porque se você já tem fluxo de caixa para começar a pagar o seu endividamento antes, é um custo que você economiza. São 6 meses, 1 ano aí de juros que você economiza do aluguel desse dinheiro. Então esse é um ponto que você tem que ficar ligado também. Beleza? Então, Herculano, é só esse parênteses. Fica à vontade aí para continuar. Tá bom. Vamos ao próximo elemento que chamamos de valor liberado. Normalmente, tem alguns custos da operação que normalmente os bancos acabam financiando. Por exemplo, o IOF, o pretamista, algum tipo de tarifa, ou eles descontam na partida, ou eles financiam e não descontam na partida. Então, o valor liberado é importante, para que ele também vai fazer diferença no valor da parcela. Esse é um aspecto a ser observado, que é o valor que vai ser liberado na conta. Não o valor, porque o valor financiado pode ser maior, mas o valor liberado na conta, esse valor fica fixo, né? Então esse é um elemento que precisa ser cuidado. Esse é o elemento? Valor liberado, ou valor da liberação do crédito, né? E o outro elemento importantíssimo que chama-se parcela. Parcela. Para quem parcela. A parcela ela depende do prazo, da carência e do valor liberado. Então, esses três elementos que a gente viu antes, que é o que determina o valor da parcela, né? Então, na hora que você olha os outros 3 elementos que a gente já viu, eles são importantes para a definição do valor da parcela. E para quem está tomando dinheiro, se essa parcela pode ser honrada, né? Tá, então, pois não, pode falar. Repete aí para a gente, quais são os elementos da parcela? O prazo, tá, a carência e o valor liberado. Isso tudo vai definir a parcela que eu vou pagar numa operação, então. Isso. Bem, então, legal. Esses são os que definem o valor da parcela. Tá bom? Beleza.
E o próximo elemento, que eu acho que é um dos principais, que é o que permite fazer comparações entre agentes, né? Que é o custo efetivo total, que significa a taxa, é o custo que vai ter do dinheiro para você fazer a locação, ou seja, a taxa, o IOF, o seguro prestamista se tiver, e todas as taxas, né? Então, esse é o elemento que é um elemento de comparação entre os agentes de crédito. Por determinação do Banco Central, os agentes de crédito precisam informar aos tomadores, antes de fechar a operação, qual vai ser o custo efetivo da sua operação. Não é a taxa, não é o valor da parcela simplesmente, é o custo efetivo total, é o quanto que custa para tomar esse crédito, né? Uma dica, pode ter instituição financeira que vai fazer um grande esforço para não te passar, toda vez que o tomador pede um custo efetivo total, normalmente vai na cabeça do gerente de que você vai fazer uma comparação entre agentes de crédito, né? Então, uma das formas de você contornar isso é você comparar o valor das parcelas, desde que aqueles elementos, prazo, carência e valor liberado, sejam iguais. Se eles forem iguais, você pode comparar só pela parcela, mas eles têm que ser iguais. Mas vamos fazer um exemplo. Eu tenho uma cotação de um banco com valor liberado de 10 mil, prazo de 6 meses e carência de 3 meses. Aí eu vou no outro banco, peço essa mesma simulação. Eu não estou pedindo custo efetivo, estou pedindo a mesma simulação nesse mesmo valor. Se ele te der o mesmo valor liberado de 10 mil, 6 meses e 3 meses, você pode comparar as parcelas, que for melhor a taxa de retorno, o custo efetivo total é o melhor. Então, é esse que você vai escolher. Agora, ele pode dizer assim, não, eu não tenho operação de 10, no máximo que eu chego a 8. Por quê? Porque ele não vai financiar as taxas, etc. Ele vai te dar 8. Então, você pega o de 8 dele, volta lá no outro banco e pede para ele simular para você a 8. Como você vai receber a 8, aí você consegue fazer a comparação. Mas isso é uma alternativa. Você, sempre que possível, você usar o custo efetivo total para poder comparar um agente com outro. Tudo bem, Eduardo? Quer fazer um complemento aí? Não, o ponto importante aí é você entender que o banco é obrigado a te passar esse custo efetivo total, tá? Que eles passam com a sigla CET, eles são obrigados a te passar esse custo. E também ele é a forma de você não cair nas pegadinhas, né? Do banco te oferecer uma taxa muito baixa, mas depois ele te coloca um seguro de um valor alto, uma tarifa de contrato de um valor alto, e aí isso faz com que o custo total aí da tua operação de crédito fique mais alto do que uma outra instituição que tenha eventualmente uma taxa maior. Então, às vezes você compara lá uma que tem 1,5% e a outra que tem 0,8%. Por instinto, você acha que o 0,8% é mais barato. Só que essa mesma instituição que trabalha com 0,8%, ela pode ter um valor de juro, um valor de seguro ali embutido na operação que faz subir esse custo e até ultrapassar o da outra. Então, a forma segura de você comparar as duas operações é pedir o custo efetivo das duas, né? Ele é obrigado a te passar isso, por mais que ele faça aí dê aí uma de desentendido, mas ele é obrigado a te passar isso para você poder fazer essa comparação. E até você pode colocar isso como uma condição para decidir, né? Me passar o custo efetivo para eu poder analisar melhor a operação. Ok? Então é isso. É normal nas vendas nas concessionárias, nas vendas de veículos, na concessionária está taxa de juros 0%, e a parcela X. Aí você vai no banco direto, você já vê mas a concessionária está me oferecendo taxa zero. De fato, isso não existe, né? Porque toda operação vai ter IOF, então só aí já não é zero o custo da operação, sem contar as outras taxas. Então tem que tomar cuidado e não se olhar, esquece esse negócio de taxa, de parcela, tem que olhar o custo efetivo da operação.
o que eu falo, você só usar parcela se para você não se desgastar demais, e não ter que usar uma máquina calculadora, uma matemática financeira, você equaliza o prazo, a carência e o valor liberado, que aí você consegue ver qual é a parcela que é menor, que é como se fosse um cálculo de balcão, e você poder decidir qual é que é a parcela menor, que é a melhor, que tem o melhor custo efetivo, né? Não é a melhor taxa, é o melhor custo efetivo. Porque você pode ter uma taxa muito baixinha e um custo efetivo muito alto. E às vezes a discrepância é muito grande. Então, e nisso aí gera confusão, né? Tá bom? Beleza. E O Herculano, último então, elemento, o último elemento agora? é o último elemento que chama-se garantia. Vamos lá, então vamos falar de garantia. Essa garantia ela pode ser real, como imóveis, veículos e aplicações e recebíveis, etc., como pessoal, né, que é os avalistas, os fiadores da operação. Então, esse componente, ele é um redutor, vamos chamar assim, do risco da operação e, consequentemente, do custo efetivo total, né? Nas operações quando há a possibilidade de se oferecer garantia, esse custo total tende a ser menor. Porque o custo total nada mais é que a receita de quem está alugando o dinheiro, né, emprestando o dinheiro. Então, na hora que ele tem uma garantia de que ele vai receber o crédito dele de volta, ele consegue praticar uma taxa menor, né? Então, esse é o sétimo elemento do crédito, né, que são os principais. Tá bom? Quer fazer alguma complementação agora? Não, tudo bem. Não, acho que ficou legal. A gente deu uma passada aí nos elementos do crédito, como um primeiro vídeo, né, para a gente começar a se familiarizar com o assunto. E na sequência a gente vai vir com novos vídeos, entrando em cada um desses assuntos e mastigando um pouquinho melhor, dando algumas dicas específicas aí para vocês. De garantia, de custo, de prazo, de carência, de tipos de operação. E aí a gente vai complementando o conhecimento aí para vocês. Eu acho que por esse vídeo acho que tá bom, né, Herculano? Eu também acho, Eduardo. Muito bem. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Agradeço pela atenção. Um grande abraço a todos. Abraço.